Olá, saudações a todos. Meu nome é Samara, eu sou fisioterapeuta e participei da residência de fisioterapia em saúde coletiva. E esse trabalho é um produto, né, da residência, foi composto por mim, por meu orientador Márcio Marçal e os demais colaboradores da residência, né? Vou apresentar então o trabalho Síndrome de Burnout e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em professores do ensino básico. A gente sabe que ao longo do tempo, né, o trabalho vem sofrendo modificações. Hoje o trabalho é muito mais, ele vai muito mais do que as necessidades básicas, né, de trazer o alimento para casa. Ele faz parte da vida da pessoa, como crescimento pessoal, né, da pessoa. Então, ao longo, né, desse tempo, dessa evolução nessa área, o trabalho teve também uma mudança no perfil de adoecimento, né, desses trabalhadores. Antigamente, eram muito mais as disfunções osteomusculares responsáveis pelo afastamento e do adoecimento do trabalho. E hoje em dia, os fatores psicossociais estão crescendo muito, estão tomando, né, uma grande proporção. E isso merece um olhar mais diferenciado. E em 2012, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi lançado pelo Ministério da Saúde com a tentativa de reduzir esse adoecimento, né? E de estudos, propor estudos para melhorar essa questão. A gente, né, investigando a saúde dos trabalhadores, a gente descobriu que o estresse acontece 2 vezes mais na classe dos professores. E esses profissionais estão em segundo lugar de adoecimento no Brasil. Então, é outro público que merece atenção, né? A gente sabe que atualmente a educação em casa, ela também vem sofrendo transformações, né? Então, como a Tirinha mesmo fala, os professores eles lidam com uma carga de estresse muito grande no trabalho, né? E aí o que que acontece? Se eu vivo em constante estresse, eu posso vir a desenvolver a síndrome de Burnout ou a estafa mental, como muitos conhecem, né? E com essa carga alta de estresse, posso também desenvolver disfunções osteomusculares, né? Porque uma coisa vai estar ligada à outra. Quanto mais alto meu nível de estresse, mais alto meus índices, né, de disfunções osteomusculares. E quanto mais eu sinto dor, mais eu vou ter um estresse. E aí, continuando, o objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar os preditores da síndrome de Burnout associados a dores osteomusculares em professoras do ensino básico de um município de pequeno porte. Como objetivos específicos, nós identificamos o perfil pessoal e profissional dos professores, avaliamos a prevalência dos preditores da síndrome de Burnout, identificamos os fatores de risco ocupacionais causadores de estresse nos professores e avaliamos se existe correlação entre a queixa de dor musculoesquelética e o estresse. Na metodologia, né, essa foi uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem quantitativa. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP e pelo parecer dito na tela. Antes de ser realizado o trabalho, foi feito um convite à secretária de Educação e às duas diretoras das escolas que a gente atuou, né? Foram duas escolas, né? A Escola Municipal de Educação Infantil e a de Educação Básica e de Educação Infantil. Como inclusão, né, para poder participar da pesquisa, as profissionais deveriam aceitar, né, contribuir, né, com o projeto e deveriam estar no cargo há mais de 10 meses, para não influenciar nos níveis de estresse, né? Como exclusão, não aceitar participar da pesquisa foi uma questão, né? Estar de licença do trabalho também e resposta incompleta aos questionários. Depois disso, né, desse aceite em participar, foram instruídas as profissionais a assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. No final, participaram 25 professoras. E os dados, essas questões a gente vai falar mais à frente. Continuando na metodologia, a análise estatística foi realizada por meio do software SPSS 19.0. Estatística descritiva foi realizada para avaliação do perfil das trabalhadoras, o teste KS para verificar se os dados estavam, né, normalmente distribuídos e o teste T pareado ou teste de Wilcoxon, dependendo da normalidade, foi utilizado para comparar as variáveis.
Em relação ao questionário sociodemográfico, nós avaliamos o sexo, percebemos que todas eram do sexo feminino, estado civil, renda, religião, escolaridade, entre outros. Como aspectos do trabalho, nós avaliamos a estrutura mesmo do local, como espaço, barulho, temperatura, além de relações entre chefe, como considerar a chefia capaz e segura, dificuldades em realizar o trabalho por ter poucos profissionais, tempo suficiente para realizar o trabalho, entre outros. Para avaliar o estresse, né, a gente utilizou a escala de estresse no trabalho. Essa escala é composta por 31 itens, como, por exemplo, uma questão. Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores. As respostas variam de desconcordo totalmente a concordo totalmente. Nós observamos, então, que foi encontrado, né, um baixo nível de estresse entre os profissionais. Apenas 0,64% foi um nível médio de estresse. Então, é muito pouco, levando em consideração o público estudado, né? Para avaliação da síndrome de Burnout, utilizamos um questionário específico validado no Brasil. Esse questionário contava com 20 questões. Cada resposta variava entre nunca e muito frequentemente. Os índices encontrados também não foram sugestivos para a síndrome de Burnout. Porém, na questão de desgaste psíquico, sentem-se cansadas, sentem-se cansadas fisicamente no trabalho e sentem-se desgastadas emocionalmente, foram as questões que mais apareceram, tiveram destaque. Para avaliar a questão da dor osteomuscular, foi utilizado o questionário nórdico, né, para prevalência de dor ou desconforto nos últimos 12 meses, 7 dias, e afastamento do trabalho nos últimos 12 meses. Nós podemos observar no gráfico que coluna lombar e coluna cervical foram as principais responsáveis pelo afastamento do trabalho. Como fator protetor, nós temos, né, uma cidade de pequeno porte, as professoras apresentavam uma adequada carga de trabalho, espaço físico adequado, uma boa organização do ambiente de trabalho, apoio social vindo não somente das gestoras, mas de outros setores do município, gestores resolutivos, baixo índice de erros ou falhas ali no ambiente de trabalho e um bom relacionamento entre professor e aluno e chefia. Como fatores de risco, apresentaram as professoras, né? A maioria delas apresentaram sobrepeso. A postura utilizada em sala de aula foi um fator predominante para desenvolver essas dores, né? A pressão por prazos e tempo para realizar o trabalho também foi uma questão pontuada. A valorização profissional, fofocas e brincadeiras de mau gosto e o cansaço físico e desgaste emocional se destacaram como fatores de risco. Então, nós concluímos que mulheres de meia idade foram as principais, né? O público-alvo, né? Foram mulheres de meia idade, na sua maioria casadas, com filhos e estão em sobrepeso. Possuem ensino superior e renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, né? E estão na mesma função e instituição há mais de 2 anos. Essas profissionais apresentaram um baixo nível de estresse e a ausência da síndrome de Burnout. Porém, apresentaram, né, disfunções osteomusculares, principalmente em região cervical e lombar. Mesmo que em baixos níveis, o nível de estresse encontrado, né, ele pode estar associado às queixas osteomusculares encontradas. E depois que a gente fez o nosso trabalho, né, a gente realizou um bate-papo interativo explicando para as professoras sobre a síndrome de Burnout, elaboramos uma cartilha educativa e apresentamos os dados aos gestores. Aí está a cartilha e muito obrigada!